pessoal, muito boa noite. Deixa eu ver aqui um frito. Vamos ver aqui um filtro. Dar uma melhorada na carita. Opa, ficou bom aqui. Bem-vindos de volta a mais uma live, né? Segunda live aqui pelo Instagram. Opa, tá mostrando aqui a iluminação. Opa, nossa parceira de live já chegou. Vamos aqui. Vamos aceitar. Essa coisa de uns dias aí tá bem complicado. Acho que tá. Oi, Rê. Graças a Deus. Hoje entrou normal, tudo certo, tudo maravilhoso. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite, desculpa o atraso. Essa vida de terapeuta, dona de espaço e dona de casa não é fácil não, minha filha. É verdade, Rê. Não é fácil. Graças a Deus que hoje tá mais quente, né? Não choveu. Pois é, hoje tá mais gostosinho. Tá mais gostosinho. Bora lá, Rê? Bora lá, mande para nós. O que nos traz essa tiragem da raposa do baralho cigano, né? Qual hoje o paralelo? Hoje a gente vai falar a respeito dessa carta aqui em específico, a carta da raposa. Dentro da literatura Lenormand, o que significa a carta da raposa? A carta da raposa fala a respeito de manipulação, de fraudes, de situações em que você precisa defender o seu território pessoal, de pessoas que vão entrar na sua vida íntima para posteriormente querer te derrubar ou te colocar em situações de saia justa. Então, é uma carta que pede para você ser cautelosa frente às pessoas que estão ao seu entorno. A carta da raposa também fala, no lado positivo, para que você seja uma pessoa mais estrategista. Que você, de certa forma, pense antes de agir. Se você olhar na natureza, como é que funciona a raposa? A raposa, antes dela pegar o alvo, pegar a caça dela, ela às vezes passa 2 dias, 3 dias sondando a presa, no sentido aí de pescar, de observar como é o métier da presa, para posteriormente dar o bote. Exatamente, ela estuda bem o que ela vai fazer, né? Exatamente. Ela estuda bem o que é que ela vai fazer e estuda muito bem quem é o alvo dela. Tudo bem? Então, essa é uma carta... Desperdiça energia, né? Você vê que ela não vai desperdiçar energia. Ela já... Pode ser até que ela perca a presa, mas que pelo menos ela sabe como que ela vai pegar, né? Exatamente. E aí, o que é que eu fiz, né? Trazendo isso para a mesa de jogo, né? Para o setting de jogo, quando cai essa carta. Eu associei, que normalmente as minhas clientes perguntam assim, agora ficou uma onda muito grande de todo mundo é narcisista, todo mundo é psicopata, e de certa forma está ocorrendo que uma banalização. É as pessoas estão rotulando algo assim bem desnecessário. É também quando houve, né, as crianças TDA, TDAH, né, qualquer criança mal educada que não tinha limites era um TDA. Sim. Então, para a gente não cair em modismos,
né? E acabar aí falando uma série de coisas, porque quando você abre o jogo e aí você faz a interpretação, a cliente já fala, ah, meu ex-namorado, ou meu ex-chefe, ou sei lá quem, é vampiresco, é narcisista, é psicopata, e a gente cai ali na banalização. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma associação dessa carta da raposa, que representa características de manipulação, a dois transtornos de personalidade. O transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade da psicopatia. Eu entendo a psicopatia não como um transtorno de personalidade, mas ela se enquadra dentro da literatura aí forense, dentro da psicanálise, como transtorno de personalidade. Isso depende da visão de cada especialista, de cada psiquiatra, tá? Porque por que eu acho que eu acho, tá? Por que eu acredito que o psicopata não tem transtorno de personalidade? Porque ele o tempo todo ele está em contato com a realidade e o tempo todo ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele não tem as emoções, né? Por exemplo, se ele for dar um golpe numa pessoa, ele não tem remorso. Não. Se ele for machucar uma pessoa, ele não sente dó. Então, ele não tem emoções. Agora, que é um transtorno de personalidade, eu também concordo com você. Eu concordo com você, Silvia. Não é transtorno de personalidade, não. Ele tem um desvio ali, ele tem um distúrbio? Tem. Isso é visível. Mas não é transtorno de personalidade, não. Dentro da literatura, da psicologia... Boa noite, minha linda. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Paula. Dentro da literatura da psicologia e da psicologia, da psicanálise forense, quando se faz a mensuração da maldade, eles falam muito a respeito do psicopata no sentido de que tem algumas questões biológicas, né? Nós temos, pelo que eu estava vendo no YouTube, estudando, nós temos nas nossas zonas cerebrais, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam, mas eu acredito que não, tá? Veio aí a minha reminiscência. Existe a amígdala, e a amígdala, nessa região aí do cerebral, ela é responsável aí pelos nossos sentimentos, pelas empatias. E me parece que o cérebro deles, nesse sentido, são bastante disfuncionais. Agora, dentro de uma perspectiva junguiana, a psicopatia representa o quê? Uma pessoa que ela se identifica e se projeta com a sua sombra. Enfim, é um mundo que vale tudo. Eles sabem o que é o bem e o que é o mal? Sim, eles sabem. Eles sabem muito bem o que é que eles estão fazendo. Só que existem aí traços narcísicos neles, que eles se acham pessoas grandiosas e superiores, e que a sociedade e o mundo precisam, de certa forma, dentro do quadro da psicopatia, vocês precisam me aturar e vocês precisam aturar os meus excessos. Ou seja, venha a nós a minha vontade e não a sua. Exatamente. Não há respeito. Né? E complementando o que você falou sobre disfunções cerebrais, uma vez numa aula de floral, a gente falando sobre isso, porque o floral ele também atua no campo mental, né? Nas emoções, onde surgem as emoções. E tinha uma psicóloga, e ela falou que quando faz uma tomografia da cabeça de um psicopata, essa parte aqui do lóbulo central, né, onde está também a amígdala, não acende. Se você, né, faz uma tomografia mostrando imagens, né, uma criança machucada, alguma coisa que ia chocar a gente, né, que ia mexer conosco, porque a gente tem essas emoções, né, dele é água.
Não acende. Diz que da gente acende essa parte aqui, onde surgem as emoções dele. Não. Então, é necessário que a gente entenda quais são os sintomas e as características, porque são pessoas que, de certa forma, o psicopata, ele é manipulador. E mais do que tudo, o psicopata, ele quer tirar vantagem em tudo. E principalmente, quando você é empático com ele, quando você é agradável, quando você é carinhoso, não vê isso como algo que é positivo. Ele vê isso como um sinal de vulnerabilidade. E a engrenagem, o modus operandi deles, normalmente eu vou tirar vantagem disso. E o psicopata não é que a gente vê ali nos filmes de Hollywood, só Dr. Lecter, ou o Massacre da Serra Elétrica, entendeu? São pessoas como nós, seres, né, que estão inseridos aí na sociedade, que trabalham, que acordam cedo, que constituem família. Porém, a gente percebe que a psicopatia pode estar entre membros da sua família. Você pode perceber aspectos de psicopatia dentro do ambiente de trabalho, com superiores que oprimem funcionários ou pessoas. Seria uma desconexão com um todo. Eu não entendo. Olha, Paula, não seria uma desconexão, porque são pessoas muito conectadas com a realidade. Eles são frios mesmo, não tem emoção, tá? São frios. Eles não têm empatia. Eles não têm esse sentimento amoroso, essa calorosidade. É como se o cérebro deles fosse um cérebro agressivo, em alguns, se a gente tira a máscara deles, e parece um cérebro reptiliano. Mas altamente racional. Sim, né? Para chegar onde eles querem, é onde eles têm essa coisa da manipulação, né? Eles manipulam, usam as pessoas, tudo para chegar aonde eles querem. Sim, porque se a gente fala que existe uma desconexão com um todo, a gente pode, de certa forma, pensar que eles podem ter cometido insensatez num momento de delírio ou um episódio de psicose. Eles não têm nada disso. Então, o camarada ou a camaradinha aí é complicado de se lidar. E o comportamento antissocial, que pode ser do nível moderado ao nível grave, em que pode até mesmo tirar a vida de alguém. Um exemplo de psicopatia, por exemplo, Charles Manson, que matou ele simplesmente matou a mulher e as pessoas que estavam dentro de um cineasta que me parece que se chama Polanski. A mulher estava grávida, ele criou uma seita e ele não estava na cena do crime, mas foi ele que industrializou a matéria de forma brutal, todas as pessoas que estavam dentro daquela casa, inclusive a esposa que estava grávida desse cineasta. Então, aí é um caso de antissocial gravíssimo. Gravíssimo. Né? Gravíssimo. Situações moderadas às vezes, situações aí de abuso no trabalho, de opressão, de humilhação, de manipulação, ou de pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho, que às vezes fazem uso do que você está fazendo, trabalhando, e diz que a ideia é dela. Enfim,
são situações aí de trapaças de manipulação. Bem por aí, Paula. A Paula falando, é uma mente diabólica, bem por aí, né? É uma mente diabólica e até como referência, né, de casos de estudo de psicopatia, de especialistas nisso, de psiquiatras, de psicanalistas, de psicólogos, que são especialistas em narcisismo, especialistas em psicopatia, mentes perigosas. E também, no caso do Charles Manson, a psicóloga forense, que também é advogada, elas fazem um tipo de um questionário muito cauteloso que demora dias para apresentar para o juiz a mensuração da maldade e da violência do camarada. E é um relatório bastante detalhado, de uma maneira que seja clara para que advogados e juízes consigam ler e dar o veredito. É bem complicado, né? É bem complicada essa raposa. E aí a gente vai, antes de eu falar um pouco do narcisismo, a gente precisa entender o que é transtorno de personalidade. O que é personalidade? Dentro, né, da cultura popular, a gente fala assim, o fulano tem uma personalidade agressiva, ou o ciclano tem uma personalidade amedrontada, ou o fulano tem uma personalidade feliz. Me recordo de Hannibal. O Hannibal, ele apresenta psicopatia, sim. Ele não tem empatia por nada nem por ninguém. Ele tem um caso de psicopatia grave. E extremamente inteligente e sabia muito bem o que é que ele estava fazendo. Aí tem aquela questão do canibalismo no filme, que a gente assistindo toda a trajetória de vida dele, ele desenvolveu essa perversão no momento em que ele estava passando fome e que comeram as bochechas da irmã dele. E aí, como uma forma de revanche, de vingança, ele terminou aí depois comendo os seus rivais. Dentro da cultura canibalista, uma das maneiras de você ter uma satisfação, né, uma satisfação satisfatória frente aos seus inimigos é comendo-os. Tanto que muitas tribos indígenas, eles comiam uns aos outros, né? Comia, ou para você morrer valente, você se permitia ser comido. A figura do herói é algo assim muito antigo, né? Existem assim, aí a gente entra no nível da maldade, do masoquismo, do sadomasoquismo, das perversões, que a gente pensa assim, meu Deus, eu não acredito que isso acontece. Às vezes a gente vê até casos assim dentro da internet pirata, casos assim que se colocam anúncios de pessoas que querem comer umas às outras, né? E tem gente que topa. Enfim. Tem louco para tudo, para todos os gostos. Pois é. Mas vamos voltar para a personalidade. O que vem a ser a personalidade? A nossa personalidade, ela é construída, né, a partir das nossas experiências que nós temos aí, principalmente na infância, com os nossos pais e com as nossas relações intrapessoais. Então, a gente vai moldando a nossa personalidade, né? E aí, essa personalidade na fase adulta representa o quê?
o nosso repertório e a nossa referência aí de experiências bem-sucedidas ou não bem-sucedidas nas nossas relações intrapessoais. Então, isso é a nossa personalidade. Agora, o que vem a ser o transtorno da personalidade? O transtorno da personalidade está dentro de questões aí em que eu começo... A maneira como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo e como eu reajo ao mundo está sendo disfuncional. E eu tenho pouca capacidade de flexibilidade e de adaptação às mudanças e aos contextos de vida. Então, eu tenho dificuldade de enfrentamento. E aí isso vai gerando o quê? Uma imaturidade e neuroses. Tudo bem? Perfeito até aí? E aí a gente precisa entender também, dentro do quadro, por exemplo, do transtorno de personalidade narcisista, que às vezes fala assim, fulano narcisista parece, fulano é uma bruxa, o fulano é um bruxo. Mas todo mundo tem narcisismo. A Renildes saiu, estava botando roupa de molho e tudo mais, com certeza se maquiou, botou lá o seu batonzinho, eu coloquei meu vestidinho laranja, minha florzinha, meu batom, não vim de turbante, coloquei aplique, coloquei peruca, isso tudo representa o quê? Traços narcísicos nossos. A nossa satisfação de estabelecer aí um diálogo com o espelho e a gente se achar bonito, comer bem, fazer exercícios. Isso tudo são traços narcísicos saudáveis. Sim, não pode ser disfuncional, né, Silvia? Ultrapassar o limite da gente e passar por cima do outro, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a querer passar por cima do outro, aí a gente está indo para traços narcisistas complicados, tá? O traço narcisista aqui, o que funciona aqui o narcisista? Deixa eu pegar aqui. Qual é o conceito, tá? Indivíduos que se acham grandiosos. Eles se acham, assim, melhores do que todo mundo. E que todo mundo precisa, de certa forma, reverenciar a vossa majestade narcisista, tá? Eles se tornam, como eles se acham pessoas muito grandiosas, com um ar imperial, eles se tornam, às vezes, pessoas bastante arrogantes. Muito. Não admitem que ninguém fale nada. Sintomas. Podem ter tendência a drogas, a álcool. São pessoas inseguras. Por conta dessa insegurança, antes que me pisem, eu piso no outro. São pessoas que se frustram facilmente, não aceitam crítica com facilidade, têm tendência à depressão. Isso mesmo, Paula. A Paula, centro das atenções, bem por aí. Exatamente, é o centro das atenções. E no momento em que ele se sente, ou ela se sente ameaçada, e não está mais na função social do pavão, o que é que eles vão fazer? Eles vão começar a nos desqualificar. E a querer nos colocar como pessoas menores. São pessoas muito difíceis de viver. Daí, novamente, dentro das relações, são pessoas antissociais. Bastante. Aí, quais são os principais alvos, né, dessas raposas? Dentro dos transtornos de personalidade. Eu peguei... Lembrando que no início a gente falou, né? Você falou que eles analisam bem a vítima. Então, qual seria, entendeu? O coelhinho dessa galera.
coelhinho dessa galera, bonitinho, pode ser um borderline. O que significa borderline em inglês? Border é borda, line é linha, na linha, no limite. Então, o borderline são indivíduos que eles são instáveis, eles são impulsivos e eles fazem esforços incríveis para não serem abandonados. Tá no papo, né? Sintomas de um border: sensação de vazio e de solidão. Tem medo do abandono de amigos, de familiares e principalmente da pessoa amada. É uma pessoa que oscila entre a euforia e a melancolia, tristeza e depressão. E é uma pessoa que tem baixa autoestima. Então, por ela ter baixa autoestima e ter pouco conhecimento de si própria, o que a raposa falar para ela, ela pode tomar isso como verdade, tá? Se for que eu tô pensando, sim, né? Eu conheço bastante gente, viu, Paulo? Ele já tá escolada, né? Então, o border é como se fosse uma massinha, que eu posso fazer tantas coisas boas com ele, quanto eu posso fazer coisas ruins com ele. Você pega, por exemplo, uma Emily, eu não sei pronunciar em inglês, que tinha uma voz maravilhosa. É a Winehouse. Sim, tinha problemas com drogas, se envolveu com um homem com traços narcisistas, que também tinha problemas com drogas, e a mulher era um estrondo, e de repente você vê aquela decadência, ladeira abaixo. Ela tinha características borderline. E são pessoas assim maravilhosas, fofinhas. Eu quase namorei com um cara borderline, mas nossa, quando ele terminou comigo, porque eu tenho transtorno mental de bipolaridade, ai, puta que pariu, né? Um border com um bipolar, nossa, que show, sucesso. Só a gente achando que ia dar certo. O marido dela era o Ike Turner, né? O ex-marido. O Ike Turner, o marido da Tina, né? Verdade. Ele era narcisista. Narcisista. Pra você ver. Agora, falam muito do marido de Ana Hickman, também com traços narcisistas. Enfim, são situações aí... Pedro. Boa noite, Pedro. São situações que a gente percebe que quando a gente está se relacionando com pessoas borderline, elas não estão mentindo para a gente que elas gostam da gente. Mas em algum determinado momento elas podem desistir da situação porque elas, às vezes, elas se esquivam porque elas têm medo de perder a gente. Elas preferem pular fora em alguns momentos do que ter a possibilidade de pensar de te perder. É complicado. Enfrentar a situação para eles é uma coisa bem complicada, né? Uma coisa delicada. Porque eles são intensos, né? Tudo que eles sentem bastante. E, de repente, enfrentar a situação de perder você, a tristeza vai ser muito intensa. Exato. Então, são relações muito de dependência. E a outra pessoa se torna como se fosse um vício, uma droga, e dá um vazio existencial neles. E o outro quadro, né, é o quadro do dependente. São indivíduos que têm a necessidade de serem cuidados. Eles são submissos e sempre têm medo de separações.
Então, eles têm dificuldade de tomar decisões, eles precisam que outras pessoas assumam as responsabilidades dos seus atos. A gente observa, por exemplo, provavelmente Tina Turner, a senhora Ana Hickman, não tenho como falar a respeito de como é o quadro, mas eu assisti a entrevista, tinha problemas com o pai era agressivo. Certamente, olha, o que ela falou, provavelmente existe aí alguns traços de dependência, tá? Porque ela não verificava nem fiscalizava o que é que o marido dela estava fazendo com relação às finanças. E é super importante a gente observar que o que aconteceu ali foi, ele não bateu nela, mas tinha um quadro aí muito grave de violência psicológica e de violência patrimonial, porque ele detonou o patrimônio dessa moça. Então, mas aí vem aquela coisa da arrogância, né? Eu sou bom, eu vou conseguir repor todo esse dinheiro. Eu sou bom. E aí o buraco vai aumentando, né? Porque aí vem o sintoma do ex-marido dela de narcisista, de grandiosidade, que eu consigo dar conta e eu não preciso de ninguém. Eu sou bom, eu sou bom. E quão invejoso ele era, porque ele o tempo todo tentava denegrir a imagem dela, a autoimagem dela. Porque então, assim, se você está deprimida, né, se eu coloco você numa condição menor, eu tenho como te prender. Sim, controlar. E também era muito perceptível, também durante a fala da vítima, de que ele apartava a vítima de outras pessoas. Por que separa a vítima de outras pessoas? Para que ela perca a consciência do bom senso. Porque outras pessoas vão checar que alguma coisa está errada. Né? E como que é o relacionamento do dependente? Ele quer que as pessoas tomem decisões por elas. Eles precisam de alguém para se apoiar. Quando estão sozinhas, se sentem desamparadas. O caso dela, né, era uma vítima, né, era uma presa fácil para a raposa. A Paula está falando aqui, ó, carência afetiva, né, um ciclo de ancestralidade em relação aos pais também. Isso é verdade, Paula. Porque então, não tinha essa afetividade dentro de casa, né? A mãe apanhava o tempo todo. Sim. Então, o que aconteceu? Tem uma ferida aí, uma ferida emocional da criança, né? Dentro da perspectiva freudiana, de humilhação, de violência. Se existe essa ausência, né, do pai, às vezes a tendência da mulher é fazer uma repetição inconsciente do que acontecia dentro da dinâmica familiar anterior. Exatamente. Né? Então, e uma situação ali de submissão, porque muitas vezes o que a gente observa nas mulheres que vão parar na delegacia da mulher ele vai melhorar. Ainda bem que essa consciência, ela tem que não, né? É o temperamento dele. Um medo muito grande, porque já se estabeleceu um vínculo muito forte afetivo, né? E a pessoa tem medo de perder. Porque toda a separação é um luto, Renildes. É um luto, é como se a gente tivesse brigado, levado... Às vezes, eu sei que eu tenho um quadro de codependência. Um dos meus ex-maridos, quando eu me separei, eu caí em depressão. E era como se ele tivesse morrido. Não era uma separação, era uma amputação dentro do meu sentimento psicológico.
Às vezes eu achava que ia doer menos uma perna quebrada do que a separação, do que a amputação. Então, às vezes, a mulher distorce muito a realidade e coloca um cenário que não condiz. Ela faz tipicamente, como que eu posso dizer? Ela faz um romance numa bula de remédio. Mas são as carências, né? A gente já vem com essa criança ferida, né? Aí já traz essa carência. Aí acha, nossa, né? Aí a gente já pega a responsabilidade da nossa felicidade e deposita em cima de uma pessoa. Às vezes essa pessoa não é muito legal, um narcisista aí. Exatamente. E dá-lhe sofrimento, né? E não querem entrar numa zona de enfrentamento. Porque muitas mulheres, às vezes, pegam e falam assim: ai, meu Deus do céu, eu fiz tudo certo. Então, é aquela mulher, às vezes, que acorda às 5 horas da manhã, passa a chapinha no cabelo, se maqueia, arruma o leite com mamão para o marido, ou para o namorado, ou para o crush, entendeu? Como se tudo tivesse perfeito, o mundo perfeito. E, de repente, o cara dá um toco na mulher. A mulher fala assim, pô, aí cai a torre pra gente, ou cai a foice. Meu, eu fiz tudo certo. Será que fez tudo tão certo que ficou artificial? Fez tudo tão certo. Também fez tudo certo para a pessoa errada, bem. E podia fazer o que bem entender. E às vezes o cara vai, dá o toco, aí não acha a dependente certinha, entendeu? E aí ele volta para o plano B. E às vezes a mulher volta achando que ele mudou, que ela mudou. Não, é que não encontrou nutriente. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque a pessoa volta não porque arrependeu. O narcisista volta não porque ele arrependeu. O narcisista volta porque ele não encontrou o nutriente. Porque ele não encontrou, ou ela não encontrou, o freguês e a freguesa para os excessos. E é muito interessante, dentro do casamento do dependente com o narcisista, que existe uma triangulação. Essa mulher tende a muito a ser traída, ou o cara a ser traído, tá? Porque o que é que eles são? Eles são que nem assim, Tarzan. Eles pulam de um cipó para o outro, tá? E aí existe o descarte. E normalmente são pessoas que batem no peito e dizem: eu sou um homem de bem. Eu sou uma mulher de bem. Mas faz um inferno na vida dos outros, mas quando os vizinhos olham, ou a família olha, ou os amigos olham, quando eles provocam a gente para dar hora do show. Minha filha, é um teatro. É o teatro. Aquele louco. Quando um cara falar, uma mulher dizer, aquele louco, aquela louca, já desconfia. Porque ele vai fazer, ou ela vai fazer o quê? Vai buscar, dentro da literatura narcisista, os macaquinhos adestrados, que eles fizeram um resgate de um conto infantil da Dorothy. Sabe que que a gente viu aquele filme que cai a casa na cabeça da bruxa? Como que chama aquele filme? Mágico de Oz. Mágico de Oz. Os macaquinhos adestrados são as pessoas que o narcisista convence para justificar as atitudes inadequadas deles. E preservar uma máscara que não condiz com a personalidade dele ou dela. Tá? A Paula mandou um recado aqui, ó.
Por isso vale a pena refletir sobre a situação em que você enfrentou e avaliar cada passo para não cair na teia da sedução, pois eles são muito sedutores. Eles são sempre as vítimas e nos fazem pensar que estamos errados. Ó, o Pedro também, ó, o Mágico de Oz. É o Mágico de Oz. Aí, dessa semana, eu fiz uma live e falei, ele tem muita figura, que a gente é terapeuta, tem esse olhar terapêutico sobre esse filme. Ele tem muita figura de personalidade que ensina a gente. É muito bom esse filme. O antigão, né? Não sei se fizeram uma nova versão, mas o antigão. O antigão. Da mãe da Liza Minnelli. Exatamente. E aí ela até essa moça que falou da questão da sedução. A sedução não é apenas eu fazer nudes e fazer carinha de que tô querendo. A sedução está dentro da manipulação também. É você fazer algo que você acha que é bom, mas que na realidade, quando você vê, não condiz com aquilo que te venderam. E tem outro que é pior, né, Silvia? Tem um que ele não é agressivo. Que ele é um doce, ele fala tudo o que você quer ouvir, ele é um lord inglês, né? Só que, né? É aquela coisa, faz esse caminho aí do cipó, né? Do cipó em cipó, né? Exatamente. Mas aí eu acho que causa mais ainda, né? Porque aí a pessoa fica, meu Deus, mas às vezes psicologicamente ele dá aquelas entradas dele, né? São vários níveis, tem um que não é tão agressivo assim. Não é tão agressivo, mas dá uma bela de uma agressividade na sua conta corrente. Tanto que muita gente começou a ver na plataforma da Netflix um cara que era um fraudador que dava golpe em mulheres no Tinder. Ou quantas moças bonitinhas aí que dão golpe em homens, em empresários, entendeu? Com alto poder aquisitivo, dando boa noite Cinderela. E tudo de uma maneira bastante assim sutil, como a companheira falou, na base da sedução. O que acontece aí? Dentro da literatura narcisista, a pessoa faz o quê? Que é o que eles chamam de love bomb. Ah, você é o amor da minha vida, você é a alma gêmea, nunca vi uma pessoa igual a você. Isso tudo é para gerar uma conexão com você muito rápida. E o love bomb fala tudo o que você gostaria de ouvir. Lembra da raposa? Ela estuda a caça. Ela sabe muito bem que ela vai, né? De repente, é aquela pessoa que simplesmente some, mas ela sumiu porque ela sabia que ela não tinha como ter uma ação eficiente com você. Então, assim, muitas vezes, de graças a Deus, foi um livramento. Sim, e no momento que joga para você um love bomb, e você tem um quadro borderline, ou codependente, ou tá numa situação de grande fragilidade, você cola na pessoa. E essa pessoa narcisista, essa pessoa raposa, ela vai fazer o que com você? Ela vai estimular a dopamina em você, vai estimular a serotonina em você, vai estimular a endorfina em você. Você vai ter sensação de prazer, de compensação e endorfina, que significa assim, puxa, que legal, eu tô dormindo no peito dessa narja, dessa cobra, entendeu? Aff! Porque são todos
hormônios e neurotransmissores que vão tirar você do rumo do prumo da lucidez. Principalmente a dopamina. Parece que a gente bebeu. Eu já tomei vários porres de dopamina. Isso tudo nos leva a como a gente se blindar. É entender que nós estamos estabelecendo aí, né, relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos que são abusivos, que a gente abraçou o cacto, mas a gente não larga. A gente não larga porque a gente está preso muito mais numa sensação boa que aquela pessoa patrocinou pra gente e a gente quer mais uma dose, porque eles geram o quê? A escassez. Então a gente fica mendigando essa dose, achando que cometeu uma gafe lá comigo, mas é só um momento, porque ele foi ou ela foi tão legal em outros momentos na nossa relação, acho que vale a pena. E aí acaba negociando o inegociável. E quando as relações tóxicas e abusivas, alguém nessa história está se sacrificando. E as relações precisam ser, como uma gangorra. Já brincou com as crianças no parquinho, no play? Que você tem que sentar com o seu pequenininho, com o seu nenê, aí o nenê sobe, aí você sobe. Tem que ser o quê? Igual. Tem que igualar ali, né? O veio da gangorra. O que eu falo também para as minhas clientes e para as minhas pacientes, se a mulher ou o cara é uma buchada, tá? Para mim, buchada não cai bem. Para que é que eu vou comer de novo? Quem é que eu vou colocar no meu cardápio de prazer? Quem é que eu vou colocar dentro da minha vida? Exatamente. Para gerar estresse? Porque eu tenho medo de ficar sozinha? Vamos colocar na balança, dentro da perspectiva de Adolf Adler? Compensa ou não compensa ficar com a pessoa? Não, não compensa. E se precisar buscar ajuda, né? Tem bastante terapeuta, tem bastante psicólogo, né? Tem muito profissional aí que pode ajudar, porque de repente a gente não consegue sozinho. Exatamente. Renildes, não consegue sozinho, mas aí o que vai acontecer? O psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta integrativo, holístico, ele vai atuar onde? Principalmente no deságue, quem é borderline, quem é codependente, vai se vitimizar e vai falar: ai, fulano fez isso, ciclano fez isso, beltrano fez isso comigo, ó céus, ó terra, como eu sofro. Esse é o meu discurso, tá? E é o discurso de muita gente. Como eu sofro. Mas aí o que ele vai atacar na raiz? Por que você foi permissiva para essa situação acontecer? E principalmente os transtornos de personalidade é como eu vejo, é o meu óculos. Como eu sinto, não às vezes a realidade real da coisa. Eu mudo a minha sensação, automaticamente eu mudo os meus pensamentos e com muita força e dedicação eu mudo o meu padrão de comportamento. Vai ser fácil, não. Eu tenho alternativa? Sim. Ou eu mudo, ou a gente só vai levar tombo, porrada e tiro. Pois é. Aí é um chororô, né, amiga? É um chororô total. Eu coloquei pra gente rotas de abuso, tá?
Porque a gente não vê, tá bom? Tá todo dopaminado, não vê nada, não vira chave. Posse ou controle. Ideia de posse sobre outro. Então, homens que querem ou mulheres que querem olhar seu celular, vasculhar sua gaveta, mexer no seu computador, quer a senha das suas coisas. De tudo. Ah, eu sou seu namorado, a gente não tem nada a esconder um para com o outro. Cadê a sua privacidade? Não, então, o narcisista geralmente ele não tem respeito, né? Ele não tem esse filtro para ele. Gosto você é minha posse, né? Você é minha posse, eu tenho total controle sobre você, então eu faço de você o que eu quero. Por isso também, né? E nesse enredar, ele acaba afastando a pessoa de todo mundo, de amigos, de familiares, né? Uhum. Gosto por ofender, Renildes. Diminui o outro, inferioriza na frente dos outros. Ah, meu namorado não fez faculdade, entendeu? Ele só aprendeu datilografia e blá, blá, blá. Então, por que com ele, pô? Não fica feliz por suas conquistas. Ó, tive um namoradinho assim. Se eu demorava a atender, já se estressava, saí fora rapidinho. Exatamente. Você começou a enxergar os sinais. Porque muitas ainda mais que você aprendeu uma aquariana, hein, Paula? Paula. Ruim, hein? É ruim. Porque, às vezes, em alguns momentos, quando você é codependente e acontece uma situação assim, a gente acha que é um ciúmes positivo. Eu já tive maridos que eu estava fazendo faculdade e eu tinha um amigo que eu gostava muito, do Zé. E o cara me levava para a faculdade, e voltava, dava o horário, ele estava lá. Porque ele não queria que eu pegasse carona com o Zé. Eu tinha confiança no Zé. E cuidado. Ah, ele não quer que eu volte para casa sozinha, tá escuro, tá tarde. Não era controle. Não fica feliz por suas conquistas. Ah, eu conquistei tal coisa. Ah, tá bom, vai. Passei no mestrado da PUC. Ah, minha filha, na PUC, meu bem, você deveria ter passado na USP, você deveria pelo menos ter passado em Harvard, né? Ou na Sorbonne, né? Tá bom pra você? Tá, ciúme tem limite. É preciso entender isso. Do Brasil e fica falando da nossa vida. Pois é. Ó, gosta com essa situação, tem uma situação assim bastante sádica, porque gosta de ver o outro sofrer. Destaca só as qualidades negativas do outro. Eu já tive amigos que tudo que eu faço tá errado. A minha roupa tá errada, meu cabelo tá errado, minha peruca tá errada, minha trança boxeadora tá errada, a maneira como eu falo tá errada. E é assim, só tô te dando um toque, tá? Tão fofinha, tão fofinho. É só um toque. É só um toque, só que não traz para você, traz à tona o problema, mas não traz para você a chave do baralho cigano. Não traz a solução. Solução, né? Só a crítica. Só a crítica. Vai ficar o nada com coisa nenhuma. Que sintoma que traz para a pessoa? Enfraquecimento num border ou num dependente. Enfraquece a autoestima,
começa a ter baixo conhecimento de si próprio. E se você está numa fase que tô querendo pular fora, ciúme tem limite, é preciso entender isso. Exatamente. Se você está chegando, Paula, num relacionamento em que você está começando a ter ciúmes do outro, ou o outro está começando a ter ciúmes de você, é bom rever isso tudo, porque dentro da dinâmica amorosa não tem espaço para desconfianças. E esses ciúmes são ciúmes que parte da pessoa, que por mais que você diga, faça ou fale, nunca é o suficiente, porque a pessoa às vezes não se sente digna de estar do seu lado. E quer colocar você dentro de uma caixinha. Exatamente. Então o problema não está em você. O problema está no outro. Ou se você está com excesso de ciúmes, é uma questão de verificar se realmente o outro realmente quer estar realmente com você, ou se você está insegura frente a alguma coisa. É uma questão de vasculhar os seus sentimentos. E olhar onde é que dói. Não adianta você querer ser uma pessoa monogâmica e se relacionar com um cara poliafetivo, poliamor. Vai dar errado. A única coisa é que o cara não tem força de ego, ou a mulher não tem força de ego para dizer que é poliamor. E aí, como não são pessoas muito atraentes e muito atrativas, não é nenhum Janequine para os excessos, né? E aí, a pessoa pega e depois, sabe, olhou no espelho, olhou, quebrou. Aí você já criou o vínculo e a pessoa ainda fica lá pagando de gatinha, querendo ser poliamor, entendeu? Querendo pegar todo mundo e você ficar se sujeitando a essa situação, que não é legal, que não é gostoso para você. Algumas pessoas conseguem lidar com isso, mas antes de tudo, dentro de relacionamentos, para não se gerar ciúmes, fala logo de cara o que você quer, qual é a sua condição de gênero. Eu já falo logo de cara, eu sou demissexual. Não vem querer mudar esse perfil, porque eu não vou gostar, eu vou me desgastar e você vai acabar ouvindo coisas que você não merece ouvir. Eu também não sou flor que se cheire, né? Então tá bom. Bom, vamos lá. E o gaslight? Eu não sei se é gaslight, mas eu estudei esse treco aí. Distorce os fatos. É uma técnica de manipulação. O objetivo é virar um jogo durante a conversação ou discussão. Tem como meta fazer com que o outro se sinta culpado frente a um erro que não cometeu. Então, vão errar com você e ainda vão dizer para você que o errado é você. Por isso que durante as mulheres que são vítimas de violência doméstica são apartadas de pais e de amigos ou de pessoas mais próximas. Porque distorce a realidade. E a pessoa se coloca em xeque frente à lucidez dela. E a cereja do bolo? Falsos elogios. Ele ou ela é negro, mas é inteligente. Até que, enfim, um jantar legal. Aí, gostosona. Parece um xiste acidental, tá? Gostosona. Ou seja, uma mulher gostosa, mas ao mesmo tempo tem aí um sufixo zona, que significa uma mulher que se relaciona com vários homens ao mesmo tempo. Ou seja, quando o cara fala isso, toma um certo cuidado, porque você está caindo dentro do patriarcado, do estruturalismo patriarcal. Está analisando o machista. Ai, nossa. Enfim, a pessoa não perde a oportunidade de te criticar.
E é bom a gente entender as regras desse jogo para que a gente não entre nesse jogo. Como lidar com essas pessoas? Com o narcisista, fala assim, contato zero. Ou com o psicopata, nem chega perto. Mas se você tem um chefe psicopata, um familiar psicopata, ou você está dentro de um ambiente que você não pode sair. Dentro da literatura fala, olha, em situações em que você se sente agredido, oprimido, você sai. Mas se você mora num condomínio, você tem vizinhos com esses traços, ou você tem familiares com esses traços, pedra cinza. Fala o mínimo com eles de maneira monossilábica e apenas o suficiente. Se mora com familiar, entra dentro do seu quarto e faça atividades ou dinâmicas em que essa pessoa não participe. Você sabe que tem um psicólogo no YouTube que ele fala exatamente isso. Eu gostei, sabe? Deu um start, né? Pessoas... quando você convive com pessoas tóxicas, como pai e mãe, e que não tem condição. Aí ele fala de um paciente dele que queria se formar em medicina. E para você entrar numa faculdade de medicina, você tem que estudar muitas horas, né? Requer bastante dedicação e tal. E ele era muito criticado em casa, não tinha ambiente para ele estudar. E aí ele começou até a fazer terapia, né? E ele não tinha apoio dos pais. Aí o psicólogo falou assim, vai para um ambiente onde você possa estudar. E ele começou a ir para uma biblioteca. Ele começou a ir para a biblioteca para conseguir estudar, mesmo porque lá também tem livros, né? Se precisasse, ele podia pegar algum para complementar ali os estudos. E nessa, né, no cursinho e tal, ele acabou fazendo amizade com um rapaz também, que ia prestar vestibular para medicina. Aí a família desse rapaz, de uma certa forma, acabou adotando ele, né? E aí incentivava os dois, aquela coisa. Então, tudo aquilo que ele não tinha em casa, ele estava recebendo da família desse rapaz, né? O canal desse psicólogo que eu gosto muito chama-se O Nó da Questão. É bem legal ele. Sim, o doutor e aí, assim, aí ele pegou e falou, né? E o rapaz conseguiu passar em medicina, aí à medida que ele ficou autossuficiente e tal, ele não mora mais com a família. E a questão era, né? Se você tem alguém tóxico, narcisista, e é um familiar, aí ele falou, por que não você não tocar sua vida? Né? Ele fala, às vezes a gente fica ali questões morais, religiosas, porque não é questão de você abandonar, é como você falou, não deixar que essas coisas que podem nos prejudicar, né, se afastar um pouco para, de repente, esses tentáculos não chegarem e nos prejudicar, né? Essa questão eu discuti, porque quando a gente estava fazendo os workshops das terapias em grupos, né, dos relacionamentos tóxicos, no mês passado, no triplé, porque eu acho super importante, mesmo você lendo, fazendo terapia, que a gente precisa exorcizar os nossos demônios, é bom a gente ter contato com um profissional mais experiente, por exemplo, como o Dr. Marcos Lacerda, nas suas lives, a gente como terapeuta, ouvindo o doutor falar, ele às vezes nos dá esses starts, esses gatilhos. Na supervisão, eu comentei a respeito, eu falei, uai, são mulheres de classe média, ninguém é Neymar aqui, né? No sentido, não estou me sentindo confortável, eu pego um voo, vou para Paris ou me mudo para o Canadá e vou pegar a minha dupla cidadania. As coisas não se resolvem dessa maneira. E às vezes nem se resolve porque você leva o problema na mala, né? Então, uma das questões aí era o que o doutor Nemerson de Jesus falou, contextualize
o conflito dentro do contexto do seu paciente. E um dos contextos aí do meu paciente foi: entre na sua casa, a situação eram relacionamentos tóxicos familiares, e por favor, não evite o contato. E criar forças, porque existe aí o quadro de dependência, atacar na raiz até a pessoa ter força emocional para poder dizer basta, encarar o luto e sair de casa. Porque muitas mulheres, dentro do quadro de violência doméstica, ou dentro do quadro de violências familiares, ou às vezes dentro do trabalho, a pessoa não sai porque foi tão bombardeada dizendo que não serve, que não presta, que não vale a pena, que você é pior do que o cocô do cavalo do bandido, que você acredita nisso, você internaliza isso. Até isso criar raiz. E aí você não sai do trabalho porque você acha que você não é competente e não vai conseguir um trabalho melhor. Ou você não sai de casa porque criaram situações aí dentro de você no sentido de que você não é capaz de sair. E que se der algum M, você sabe que você não vai voltar. E o que a Freud diz dentro de relacionamentos familiares, o melhor papel de mãe e de pai é saber que nós estamos nos tornando inúteis para os nossos filhos. Inúteis no sentido da não dependência emocional e financeira. Que nós já nutrimos o suficiente para que eles conseguir dar o salto quântico para conviver, viver e ter qualidade de vida sozinhos. Né? Então, no setting de mesa de jogo ou dentro das sessões psicoterápicas, de psicoterapia, é muito importante a gente contextualizar como é que esse paciente está e como é que ele tem que lidar com essa situação. Mas o negócio tudo que o paciente reclama é circunstancial. O importante é você ir na estrutura. O porquê? Na raiz. É mexendo na raiz que aí a gente vai desabrochar, abrir essa caixa de Pandora, só vai sobrar esperança, mas aí eles vão mudando aos pouquinhos. Porque eles vão mudando o jeito de sentir, e vai mudando o jeito de pensar, e vai mudando os padrões de comportamento, que é o que a neurociência chama de neuroplasticidade. Exatamente. Isso mesmo, as crenças que são limitantes, que nos impedem, né, da gente experienciar coisas novas, pessoas novas, possibilidades novas. Mas o que eu acho mais importante, Paula, às vezes a gente tem muita resistência à mudança. Às nossas imaturidades. Porque a gente vai precisar mudar. Não é o outro que vai mudar, é a gente que vai ter que mudar. E qual é a nossa corresponsabilidade frente às nossas transformações? Nunca é fácil. E aí, o que a gente fez aqui, para finalizar, eu trouxe um questionamento, porque eu gosto muito do professor Léo, tá? Eu estudei baralho cigano com ele. E ele é criador de métodos, né? E ele fala de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos. E ele criou aí... Eu entendo o que o Léo faz, tá? Muitas pessoas podem achar que é piração minha. Mas como eu estudei um pouco de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, o que eu percebo dentro dessa perspectiva, a gente formula muito mais questões do que a gente dá respostas para os nossos pacientes. Então, o que o Léo traz aqui para a gente é questionamentos por meio do oráculo. Então, o primeiro questionamento é: qual é o meu padrão de comportamento? O que vai acontecer se eu ficar numa relação abusiva?
E se eu saio da ação, eu tenho a capacidade de mudar o outro? E o que é que eu não quero ver? Então, acho que são perguntas assim bastante pertinentes, que é o que a gente tinha comentado. Vamos direto na raiz? Exatamente. Bora lá? Bora lá. Apesar de toda dor, né? De todo luto, né? Mas tem que ir direto na raiz, né? Sim, é direto na raiz que a gente vai. Eu entendo que a raiz são as feridas emocionais. Como eu sou muito simpatizante de Freud, eu acredito que é dentro das relações ali dos anfitriões de pai, de mãe, ou dos nossos cuidadores que estão aí à base dos problemas. Que desencadeia muita coisa. Mas não é tudo, né? Senão, que é o que eles chamam de fixação, né? Segundo Freud. Sim. Mas eu acredito que é possível que as pessoas não são personagens quadradas de Molière. Elas conseguem ser personagens redondas com a possibilidade de transformação da realidade. Só que isso vai depender exclusivamente de nós, né? E junto com o trabalho terapêutico psicanalítico, em que a gente, em espiral, né, rever, ressignifica várias vezes, até a gente ter um insight e perceber que existe possibilidade de mudanças. E não ficar patinando em nós de difícil solução, né? Para não ficar plagiando o doutor, né? Nós da questão. É. Bora lá, podemos começar? Alguém quer se prontificar ou a gente faz uma tiragem? Geral, quem gostaria que fizessem a tiragem da raposa? Senão, a Silvia vai fazer uma tiragem geralzona para as pessoas aqui da live. Vamos lá. Dá um tempinho, porque às vezes acontece um delay, né? Demora um pouquinho chegar para nós. Ô, Pedrinho, vamos lá, Pedro. Pedro é meu melhor amigo. Sabe que hoje eu estava pensando nele, justamente nisso, né? Ele sempre está aqui com a gente quando ele pode, né? Eu estava pensando justamente nisso. Falei, eu acho que ele deve ser o melhor amigo da Silvia, que ele sempre está ali acompanhando ela nas coisas, né? Sempre bom companheiro, né? Ele é um bom companheiro, ele é um bom amigo. Olha, o Pedro é, no Barado Cigano, o cachorro do meu coração. Tem outros amigos também, que são também do meu coração. Mas o Pedro tá assim mais chegado. A gente o Pedro é meu irmão em espiritual. Deve ser irmão mesmo, né? Coisa de irmão de alma, de luz, né? É. Pedrinho, direita, esquerda ou do meio? Eu vou de esquerda, tá, Pedro? Vamos ver o que ele escreve. Não... É o lado do coração. Ele queria isso mesmo, ó. Esquerda, muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Qual é o meu padrão de comportamento? Os ratos, a âncora e os 6 de paus. Ó, o padrão de comportamento dentro de uma linguagem simbólica, a gente já observa aqui que Pedrinho tem traços de personalidade de codependência. Para a segurança dele, em alguns momentos, ó, na vida dele, ele precisava dos 6 de paus de alguém. Só que essas pessoas que ele se relacionava não eram bons líderes na vida dele, não traziam a boa palavra e o bom caminho, e ele acabou aí, ó, se desgastando. O que vai acontecer se o Pedrinho ficar nessa vibe? O que vai acontecer é que, de certa forma, o que eu observo aqui, ó, são padrões de relacionamento próximas ou de pessoas aí dentro do métier familiar, tá? Vai ficar muito sobreposto à vontade dos familiares frente à vontade dele, ó. Cavalete de paus. Precisa observar aí dentro das relações familiares. Por favor, a mamãe tá fazendo live, ok? Às vezes, os nossos familiares geram situações no sentido da gente ter um pouco de medo frente a enfrentamento. O que eu observo em alguns momentos aí, Pedro, dá uma observada que às vezes você pode ter caído em sintomas de complexo de Édipo. Uma afinidade muito grande frente às relações com a mãe, e em alguns momentos essas relações, mesmo que aparentemente parecem ser boas, podem gerar como sintomas uma dependência muito grande frente à mãe, no sentido do que é que a minha mãe vai falar, qual é a opinião da minha mãe, ou às vezes até mesmo gera uma dependência emocional e uma dependência financeira. Porque aí a gente cai na numerologia do 6, que a gente não quer sair da nossa casa. Isso não é uma questão de todo mundo tá sendo ruim com ele lá. É uma questão de dependência, de não conseguir sair do luto de que está na hora de eu ganhar, alçar voos. O que vai acontecer se eu sair dessa relação? Está dizendo aqui, ó, a carta dos livros e a carta da árvore. É mais um medo de minhoca na cabeça da gente do que realmente o medo é, se eu saio de casa, eu posso de repente cair no valete de ouros ou no 5 de ouros. Talvez eu passe necessidade. Você tem conhecimento suficiente, porque mamãe e papai te nutriram o suficiente para você ganhar o mundo. Eu tenho a capacidade de mudar o outro? Não. Os pássaros e os trevos. O outro tem a liberdade de pensar
livre-arbítrio. O que eu penso é o seguinte: as pessoas têm a capacidade de nos julgarem do jeito que elas querem. O importante é como eu filtro isso e como é que eu reajo a isso. Só que aí precisa, dentro de um quadro aí, que eu percebo com traços de codependência, o quanto ele está filtrando isso. E o que eu não quero ver. Tá falando aqui, ó, que o Pedro tem muita necessidade de pé na estrada, de comunicação. Em alguns momentos eu vejo aqui com a carta da Torre um certo isolamento. E que às vezes ele está se poupando de situações que ele não precisa se poupar. Ele tem toda a capacidade, habilidades e competências de lidar com o mundo lá fora. Sem medo. O que eu vejo aqui, como eu conheço o Pedro há um bom tempo, existe uma identificação muito grande e um relacionamento muito bonito com a mãe. Mas o que eu percebo em alguns momentos que eu vejo no Pedro, que talvez, se ele alcançar, porque tem a carta dos pássaros, talvez ele sinta um certo medo de o que é que pode vir a acontecer com a minha mãe se eu estiver ausente. Precisa tomar um certo cuidado aí, que às vezes ele pode estar trocando papéis e funções. Aí seria bom até entrar dentro de uma terapia de constelação familiar ou uma terapia sistêmica familiar. Porque às vezes a gente troca papéis, tá, Remildes? A gente deixa de ser filho e às vezes exerce a função de marido. Exatamente. Está fora, né? Fora do seu papel. Qual é o seu papel? Quantas mulheres, às vezes, deixam de sair de casa, de casar, de se relacionar, porque, às vezes, se casaram aí com os pais, com o pai, com a mãe, e exerce, às vezes, o papel de ser o provedor da casa. Está confortável para aqueles que se beneficiam disso. Mas e a pessoa? Está vivendo? Mas aí tem traços narcísicos dessa pessoa, tá? Porque às vezes ela gosta de dizer o quão mártir ela é por essa família. E o quanto ela se sacrifica. Ela sente um prazer em dizer isso. Então, às vezes, a gente tem que tomar um certo cuidado com as bolas nos pés que a gente cria dentro das dinâmicas das nossas relações familiares, em que, às vezes, a gente não consegue dar os nossos saltos e voar. Então, eu acho que o questionamento aí do Pedro, né, nessa jogada é a carta dos pássaros. Né? Como é que você quer alçar voos se você tem medo de voar? Ou como é que você quer resultados diferentes dentro da PNL se você está fazendo tudo do mesmo jeito? É a mesma coisa, né? Então, precisa aí rever alguns padrões de comportamento, como anda a dinâmica das relações familiares, entender que, no final das contas, Renildes, nós estamos sozinhos. Eu não posso viver sua vida e você não pode viver a minha vida. Eu não posso viver a vida do meu filho e o meu filho não pode viver a minha vida por mim. Um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter que ir. Faz parte da natureza da vida.
E eu vou ter que me acostumar com isso. Mas cedo ou mais tarde, dentro do processo de castração, mamãe vai se divertir com outro homem, seja com o papai ou seja com o Renildes, porque o meu fica bravo com você. E ele vai ter que se acostumar com isso. Exatamente. Dentro do ditado popular, ninguém nasceu grudado com ninguém. Pedrinho, espero ter trazido para você a boa palavra e o bom caminho. Mamãe vai ficar bem. Qualquer coisa você me liga e eu vou lá e falo, Dona Silvana, não sou o Pedrinho, mas é o que tem para hoje, tá? Tamo junto. Pedrinho na Espanha e vai ser tudo bom, entendeu? E vão comer um Ramon Pata Negra. Beijo. Posso finalizar, então? Vamos. Muito obrigada por tudo. Uma excelente semana para todos. Muito obrigada pela credibilidade e a audiência de vocês. E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Um forte abraço. Gratidão, Silvia, pela live maravilhosa de sempre. Gratidão a todos que estão sempre aqui com a gente, nos prestigiando. Aqueles que chegaram agora também, nos prestigiando. Os que virão depois, tanto aqui no Instagram, como lá no YouTube, né? Que eu vou, vai ficar aqui nos nossos Instagrams e depois eu vou colocar lá no canal do YouTube. Então, gratidão a todos que nos prestigiaram e que vão nos prestigiar. Um beijo enorme, né? E até a nossa próxima live, se Deus quiser. Beijo, Paula! Até mais. Tchau. Beijo, Pedro! Tchau, tchau, gente. Beijão.